Olá, tudo bem? Eu sou Otávio Neto e esse é o Caçando Conversa de hoje, que recebe o professor Ciné Santos. Professor, muito obrigado por nos receber. Obrigado. Aqui nesse espaço, prazer. Espaço que é a Tocata, aqui na Zona Leste de Teresina. Professor Ciné Santos, além de professor, dispensa comentários, porque um agitador cultural. É assim que o senhor gosta de ser identificado, né, professor? Um agitador cultural. Eu prefiro trabalhador cultural, eu não agito nada. Mas seu trabalho não colabora para agitar esse cenário? Pode ser, mas eu sou um trabalhador cultural, digamos, um produtor e tal, mas essa expressão agitador cultural não me agrada muito, não. Professor, em recente entrevista à revista Revestres, o senhor afirmou que se acha um pouco dono de Teresina por tudo que já fez pela cidade. Aquela entrevista foi a coisa mais infeliz que eu já cometi na minha vida. Era uma conversa informal que depois deveria ter sido editada e, infelizmente, aquilo saiu com tudo cru, com erro de tudo, informações truncadas e tal. Não foi uma experiência que eu gostaria de repetir, não. Então o senhor tira essa afirmação? Não, eu não tiro, não. Eu falei em tom de brincadeira. O professor Arimatea Tito chamavam-no de o donatário da capitania de Teresina. E eu brincando, repetindo Arimatea Tito, eu disse, eu sou mais do que donatário, eu sou uma espécie de dono pelas coisas que eu já fiz nessa cidade. Evidentemente, uma afirmação dessa era apenas uma brincadeira e não alguma coisa que pudesse ficar no texto como sendo uma afirmação para valer. Mas, de certa forma, eu não me sinto dono de absolutamente nada, nem mesmo de mim. Agora, tenho uma folha de serviço prestada a esta cidade que me credencia a acreditar que eu faço parte da história da cidade. Assim a coisa está bem posta. Nós temos o prefeito Firmino Filho, que está no 4º mandato de prefeito de Teresina, e o governador Wellington Dias, que está no 4º mandato de governador do estado do Piauí. Seriam eles os donos do pedaço? Engraçado, rapaz. Havia antigamente uma expressão, oligarquia, as oligarquias do Piauí. Se falava disso com tanta frequência e nos discursos políticos, invariavelmente as pessoas estavam questionando e discutindo as oligarquias. Era Gaioso, era Almendra, era Freita, era não sei o quê. Hoje as oligarquias são curiosas. Você tem quase que uma capitania hereditária. Cada cidadão desse, cada político desse, tem um filho ou um neto, ou a mulher, ou todo mundo junto fazendo parte do poder. Curiosamente, ninguém considera isso mais uma oligarquia. Eu acho que, não sei se esses camaradas são donos de Teresina, ou são donos do Piauí. Mas o que é certo é que eles têm projeto de adonar-se disso aqui politicamente e quando chegam ao poder, eles querem perpetuar-se. Isso é fato, isso é vero. Cada deputado já tem um filho ou um neto fazendo também uma carreira política. Cada deputado ou cada governador tem uma mulher ou tem um cunhado. É meio estranha essa coisa, mas eu não os reconheço como dono de nada. Absolutamente nada. Quais são a contribuição de Wellington Dias e Firmino Filho se tratando de cultura? Qual é a contribuição dessas duas pessoas para a cultura do Piauí? Olha, o Wellington teria a obrigação de ter mais interesse pela cultura, porque o Wellington, não sei se ele se considera um escritor, mas ele escreve contos, escreve crônicas, escreve coisas. É um livro lançado, né? A Melancia do Presidente. Ele tem mais de um livro lançado, tem pelo menos uns 3. E eu acho que o Firmino menos, o Firmino praticamente, o interesse dele pela cultura é muito pequeno, se é que existe. Agora, o Wellington, eu acho que poderia ter mais, poderia fazer muito mais, e eu vejo que eles fazem pouco. No caso do Wellington, ele teve a feliz ideia, ou a conjuntura política o levou a nomear o Fábio Novo como secretário de Cultura. E o Fábio revelou-se um gestor bastante competente e realizou muitas coisas no plano da cultura no Piauí. Então, de certa forma, o Wellington tem uma atuação cultural em razão de ter nomeado um secretário que faz um trabalho
bastante bom. Pouca gente sabe, mas o professor Ciné Santos foi candidato a vice-prefeito de Teresina em 1985 pela chapa do petista Antônio José Medeiros. Era um intuito, professor, que o senhor tinha de colaborar com a cultura do Piauí, do outro lado da vertente? Absolutamente, eu não tinha intuito nenhum. Ali foi um pedido do Antônio José especificamente e mais alguns amigos. À época o PT cabia inteiro numa Kombi e ainda sobrava espaço para os instrumentos do Piseca, que era quem fazia a bateria. O partido não tinha nenhuma credibilidade aqui, o partido não tinha nenhuma visibilidade, então o Antônio José me pediu para eu filiar o meu partido. Eu não queria, eu não tenho nenhum interesse por política partidária, mas acabei aquecendo para não me omitir, para não fazer para não cometer o crime da omissão. Mas eu sabia de antemão que a minha contribuição seria mínima ou nula. Então, quando foi lançada a candidatura do Antônio José, era a primeira vez que o PT lançava um candidato a prefeito em Teresina, era muito mais para dar visibilidade ao partido. Não era para ganhar nada, porque nós já sabíamos de antemão que era uma eleição muito polarizada, de um lado o Alferraz, do outro lado o Átila Lira. O PT não faria nada, e a não ser mostrar a cara, dizer, olha, nós existimos, estamos aqui e tal. Foi uma experiência que eu não gostaria de repetir. Fora esse convite, já recebeu outros? Vários. Não, eu nunca quis, eu não tenho... Falta-me, além da competência mesmo, falta a vocação, jogo de cintura, essa capacidade de articulação, nada disso eu tenho. Então, eu sou muito mais um perdedor de voto do que um ganhador de voto, então melhor ficar fora. O jogo é para quem é do ramo, eu não sou. Se tratando de educação, professor, o Brasil estabeleceu para até 2015 a gente ter uma meta de 6,5% da nossa população de analfabetos. Em 2018, o IBGE divulgou dados que a gente ainda possui 7% de nossa população analfabeta. Muito se fala da educação brasileira, que falta investimento, que falta pedagogia. Na sua visão, qual é o problema da educação brasileira e como é que a gente pode sair desse grande desafio? Se eu soubesse, eu seria o ministro no lugar desse cidadão que está aí, que não sabe de nada. Então, eu também não sei. Agora, creio eu que o problema... Tem até uma piada boba que diz que o problema é digestivo, né? Digestivo. Na verdade, é um problema de gestão. Se você tem pouco dinheiro, você tem poucos recursos, você tem que administrar isso com parcimônia, com cuidado, com zelo. O Brasil investe 6% do PIB na educação. Não é pouco dinheiro não, meu filho. Se você fizer as contas aí, é uma montanha de dinheiro. O problema é que estimativas dão conta de que o dinheiro que sai do MEC para o estudante lá na ponta, para o aluno lá na ponta, se saírem R$100 de lá, chegariam uns 20, se muito, lá na ponta, no aluno. Esse dinheiro se perde pelos caminhos, na burocracia, no emprego leviano, na corrupção. Então, não é problema de falta de recurso. Primeiro, falta foco. O que nós queremos efetivamente com a educação deste país? Nós temos objetivo definido, nós temos metas definidas, cada um que entra faz a sua experiência pessoal. Eu uso até uma expressão, e essa expressão é minha, eu faço questão de deixar bem claro aqui, os políticos, os gestores brasileiros sofrem de uma coisa chamada síndrome de Deus. Síndrome de Deus. O mundo começa no dia em que eles assumem e o mundo acaba no dia em que eles terminam o mandato deles. Isso é a coisa menos republicana que nós temos, é a coisa mais irresponsável e que mais traz prejuízo a esta nação. A solução de continuidade. Um projeto estava dando certo. O sucessor de quem está realizando o projeto vem e diz, foi iniciado por quem? Pelo fulano. Ah, é do outro lado? Corta tudo e zera, começa. Essa experiência é tenebrosa. Isso em educação é um horror. Você não pode ficar fazendo os alunos de cobaias. Cada governo que entra inventa uma coisa, ora tem redação, ora não tem redação, ora será assim, ora será assado, e o aluno fica literalmente perdido no meio desse vendaval de informações desencontradas, com professores muito mal preparados tecnicamente, desmotivados por sérios motivos, inclusive salarial, não tem educação que dê jeito. Mas há experiências bastante boas sendo realizadas, inclusive no Piauí. Então, eu não sou pessimista a ponto de achar
que nós não vamos transformar esse ajuntamento num país. Ainda vai demorar um tempo. E a educação é o caminho. Agora, um dos grandes desafios também da educação é a língua portuguesa e o ensino da literatura. Né? Como é que os nossos professores estão se comportando? Porque aluno, né, às vezes, numa pedagogia ruim, o aluno acaba achando a língua portuguesa uma língua difícil, o ensino da literatura acaba sendo antipatizado. Como é que o senhor observa o papel do professor na condução dessas disciplinas? Bom, a primeira coisa é que o professor efetivamente tivesse uma coisa, com uma palavra que eu vou usar aqui, que nem se usa mais, embocadura. Embocadura significa que tivesse alguma vocação para a coisa. E o critério não está sendo esse. Infelizmente, os meus colegas professores, que me perdoem, existem muitos bons professores, excelentes professores, abnegados professores, mas, via de regra, o professor é aquele camarada que não deu certo em outra atividade e ele se acomoda por ali. E, principalmente, eles acham que, bom, nós fizemos o concurso, se fomos aprovados, pronto, isso basta. Quando a profissão de professor, como outra qualquer, precisa estar permanentemente sendo oxigenada, arejada com os conhecimentos mais modernos, para que você possa ter um desempenho satisfatório. No que diz respeito à língua portuguesa, é um horror. O professor, em lugar de mostrar a beleza da língua portuguesa para os alunos, ele se limita a mostrar um amontoado de regras sem que os alunos saibam absolutamente para que serve aquilo. E eu vou citar o meu exemplo. Não vou citar o exemplo de ninguém. Eu era aluno no ginásio em São Nonato, ginásio Dom Inocêncio, e havia uma professora de gramática que falava escandindo as sílabas. Ela tinha um zelo pelo artificialismo da língua, que era um primor. Ela dizia, não diga cadê, diga que é de. Isso a gente ria horrores dessa maluqueira dela. E enquanto ela estava lá ensinando sujeito, predicado, complemento, eu estava lendo folhetos de cordel. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi não ouvir aquela besteirada dela e ficar lendo os meus folhetos. Foi via folheto de cordel que eu passei a me interessar pela poesia, pela literatura, do modo geral. Quanto à gramática, eu aprendi quando eu quis. No momento em que eu senti a necessidade de usar a gramática normativa da língua portuguesa, que na verdade é lei, eu aprendi as normas gramaticais básicas para que eu pudesse me conduzir. A língua não cabe numa gramática. O papel do professor deveria ser estimular o aluno a perceber as nuances, as riquezas, as belezas que a língua tem. Infelizmente, isso não acontece. Mas é sempre a mesma coisa, decorar a regência do verbo assistir, saber a diferença entre adjunto nominal e complemento nominal, que nem os professores sabem. Então, é um equívoco completo o ensino da língua portuguesa em nosso país. E no Piauí especificamente, professor, não só no Piauí, mas em contexto nacional, a literatura local não é exigida no exame do ensino nacional do ensino médio, por isso essa literatura ela é deixada de lado. Como é que o senhor observou esse abandono das escolas da literatura local e especificidade do Piauí? Bom, quando eu comecei a lecionar em 1970, não se falava de literatura piauiense na escola porque não havia manuais, não havia livro, não havia nada. Em 76, eu chamei o Paulo Machado, o poeta Paulo Machado, e pedi ele que organizasse uma seleta, uma coletânea com 6 autores do Piauí. Fizemos esse livrinho mimeografado e passamos a trabalhar esses autores na escola. Ora, ensinar literatura sem livro é um horror. Quando surgiu a Universidade Federal do Piauí, passaram a cobrar alguma coisa da literatura nos vestibulares. Mas as perguntas eram tão idiotas que são risíveis. Félix Pacheco era poeta, era engenheiro, médico, enfermeiro. Quer dizer, que diabo isso tem a ver com a obra do Álvaro, do Félix Pacheco? Então, foi sempre muito ruim. Depois a universidade começou a indicar livros, digamos, uma relação de 6, 7 livros, por aí assim. Aí apareceram os fazedores de resenha, fazedores de resumo de livro. Então o ensino da literatura sempre foi muito precário.
Porque as escolas acham que pedir ou exigir que o aluno leia texto de autores piauienses é pura e simples perda de tempo. É melhor ficar ensinando o menino a responder as questões do Enem para garantir uma boa qualificação e, consequentemente, melhorar a visão que a população tem daquela escola. É tudo muito equivocado. E hoje, nem relação mais à universidade oferece. O Enem não toma conhecimento de autores regionais, não é só do Piauí, absolutamente não. Isso não é ensino de literatura. Ensino de literatura é o que o Eiras está fazendo. Me permita citar o exemplo de Eiras. O Eiras passa um ano inteiro trabalhando um autor. Esse autor tem que ter uma obra que contemple da pré-escola até a 9ª série. Durante o ano inteiro, os alunos vão ler e discutir aquilo que aquele autor produziu. No final do ano, se realiza uma festa chamada Flor, que é a feira literária do livro de Eiras, e esse autor, os meninos já sabem tudo, não sobre o autor, mas já leram a obra desse autor inteira. É uma experiência muito positiva e o resultado se reflete no IDEB do município, que saltou de 4 para 7,1. Professor, as pessoas do Piauí lhe veem como uma pessoa arrogante, zangado, bruto, e o humorista João Cláudio Moreno, vez por outra, está fazendo humor com essa sua forma de ser. Isso lhe incomoda de alguma forma? Isso me diverte. Não me incomoda nada. Primeiro porque eu fiz por merecer. Eu, às vezes, sou tão áspero, tão rígido, tão grosseiro, que depois eu me surpreendo. Por que eu fui daquela forma? Por que eu fiz aquilo daquele jeito? O Siné Santos, todo mundo conhece ele de ranzinza, duro, radical, fechado, trancado. Mas por ele ser ranzinza, radical, trancado, há tanta delicadeza. Ele ia para São Raimundo Nonato e um velho ia atravessando. Ele parou o carro, entra, porra! O velho entrou no banco de trás e o Siné saiu, 120 e tudo. Quando chegou em Valência, o Siné disse, vai ficar onde, porra? O velho disse, eu ia só atravessar, eu moro no Bela Vista, eu ia atravessar. O Siné ficou puto, e por que não disse, porra? O velho disse, eu pensei que era um sequestro. Primeiro, eu tenho uma impaciência, uma certa intolerância. Se você me faz uma pergunta idiota, eu sou capaz de dizer assim, vai, catar coquinho. Quer dizer, isso eu faço com a maior naturalidade. Agora, as pessoas que me conhecem de perto, as que me interessam efetivamente, sabem que eu sou um homem que diariamente manda poesia para umas 100 pessoas, não poemas meus. Todos os dias eu escolho um poeta e mando pelo menos para 100 pessoas. Você conhece alguém que esteja fazendo isso? Não. Você conhece alguém que publica os próprios textos na internet para dizer eu faço. Raramente eu publico um texto meu. Eu publico texto dos outros e mando para umas 100 pessoas, além de abrir a minha página para o público em geral. Pela manhã, o primeiro café da manhã, eu mando rosa, uma fotografia de uma flor, para umas 50 pessoas. Você conhece alguém que faça isso? Então, mais delicado do que eu, só rosa. E eu não sou rosa. Agora, não me incomoda o fato de me considerar arrogante, que eu não sou, grosseiro, que eu às vezes sou. Não me incomoda porque eu não estou à venda e não sou candidato a nada. Então, para mim tá bom. Para finalizar, o que é a vida para a Siné Santos? Essa peleja besta que você entra sem saber por que entrou, sem querer, e quando não quer, você é convidado ou arrastado a sair. Um exercício de pura inutilidade. Professor, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado a vocês. Caçando conversa com o professor Siné Santos.